Próclise, mesóclise, ênclise. Se você já ouviu essas 3 palavras e ficou de cabelos em pé, fique calmo, porque você vai entender o significado delas em menos de 3 minutos. Primeiro ponto, o que é próclise, mesóclise e ênclise? É a posição que o pronome oblíquo átono ocupa na oração em relação ao verbo. E na prática, o que significam essas palavras? Vamos lá. Na próclise, o pronome oblíquo fica antes do verbo. Na mesóclise, o pronome oblíquo fica no meio do verbo, enquanto na ênclise, o pronome oblíquo fica depois do verbo. E é claro, para você saber em qual caso ocorrerá próclise, mesóclise e ênclise, você tem que saber as regras. A menina me disse que amanhã vai chover. Veja, o pronome oblíquo átono me está antes do verbo disse, portanto, próclise. Mesóclise. Amá-lo-ei do princípio ao fim. Veja, o pronome está no meio do verbo. E por fim, ênclise, siga-me no canal para não perder nada. O verbo siga e o pronome oblíquo me após o verbo. Quais são os pronomes oblíquos átonos da língua portuguesa? Boa pergunta! Decore para você saber mais facilmente o uso de próclise, mesóclise e ênclise. Os pronomes oblíquos são me, te, se, o, a, lhes, nos, vos, os, as, lhes. Muito fácil. E agora, claro, vamos abordar as principais regras para a ocorrência de próclise, mesóclise e ênclise. Claro, eu só vou falar algumas, porque o nosso tempo é curto e para você saber todas, você deve procurar uma gramática e se aprofundar no assunto. Primeira regra para a ocorrência de próclise são palavras atrativas que puxam o pronome para perto de si. Palavras negativas. Não, nunca, jamais, nada, nem. Exemplo, jamais te perdoarei. Como nós temos uma palavra negativa, esse te, pronome oblíquo, fica antes do verbo e pertinho de jamais. Vamos continuar com as regras na parte 2 desse vídeo. Agora que você já sabe o que é próclise, mesóclise e ênclise, se você ainda não sabe, volte para a parte 1, vamos dar continuidade para saber as regras para a ocorrência de cada uma delas. Então, nós estamos analisando as palavras atrativas da próclise, que são aquelas que atraem para si o pronome. Então, nós já falamos das palavras negativas, como não, nunca, jamais, ninguém, nada, nem. Temos também, número 2, advérbios e pronomes indefinidos, como aqui, sempre, nada, tudo. Exemplo, aqui se faz, aqui se paga. Então, nós temos aqui um advérbio e o pronome pertinho dele, antes do verbo. Número 3, pronomes relativos, que, o qual, a qual, cujo, cuja, onde, quem. Exemplo, aquele é o menino que se mudou de país. Então, esse que, pronome relativo, o pronome pertinho dele antes do verbo. Número 4, pronomes demonstrativos, este, esta, isto, aquilo. Aquele cara nos contou sua versão. Aquele cara contou sua versão. Este nos contou outra. Número 5, conjunções subordinativas, quando, seja, que, porque, embora. Exemplo, quando me disse aquilo, fiquei feliz. Número 6, verbo no gerúndio precedido da preposição em. É aquele famoso em se tratando. Então, exemplo, em se tratando de comida, prefiro não opinar. Número 7, conjunção coordenada alternativa. Ou se decide, ou vou embora. A próclise parece um pouco complicada, mas se nós pensarmos, é o tipo que nós mais usamos no nosso cotidiano. Então, é bom saber as regras. A mesóclise será a menos utilizada e a ênclise um pouquinho menos. Vamos então para as regras da mesóclise. A mesóclise ocorrerá apenas no tempo futuro do presente do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. Exemplo do futuro do presente. Ver-nos-emos amanhã. Futuro do pretérito. Ver-nos-íamos amanhã, mas não poderei ir. E olha só, cuidado, só ocorre a mesóclise se a
próclise, não se justificar. Como assim? Veja nesse exemplo, não nos veremos amanhã. Eu tenho uma palavra negativa que atrai o pronome, então uso da próclise. E por fim, ênclise. 2 exemplos. Primeiro, quando o verbo iniciar o período, siga-me para não perder nada, e o verbo no gerúndio, sem que esteja precedido por em. Ela fechou os olhos, beijando-lhe a face. Gente, muito simples. Só estudar que dá certo.